Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Classic Edition, sou eu, Will, com vocês e este é mais um review aqui de um colecionável para o nosso canal. Um review um tanto quanto diferente, porque eu estou aparecendo, né? Em geral a gente foca só na figura de ação que a gente está fazendo a análise, que a gente está observando os detalhes, só que este aqui não tinha como ser diferente, né? Tinha que ser um review um tanto quanto fora dos padrões, porque este vai ser um vídeo da análise do Castelo de Grayskull da linha Masters of the Universe Origins, a fortaleza de mistério e poder de He-Man e seus aliados. Finalmente chegou aqui para nossa coleção e eu não poderia estar mais contente, né? Esse aqui é um dos playsets, se não o playset dos mais famosos que existem aí, eu acho que no mundo dos brinquedos, vamos assim dizer. É um playset, por mais que tenham saído outros na linha Masters of the Universe, que hoje em dia é considerada vintage, né? Saiu a Zona do Medo, saiu Montanha de Serpente, Eternia e tudo mais. O Castelo de Grayskull é o primeiro e nem por isso deixou de ser em momento algum o mais importante, porque é a fortaleza em que o esqueleto, o vilão principal, tenta a todo momento invadir, e é a fortaleza, o mesmo local que He-Man, o protagonista, o herói, defende a todo custo. Este foi um brinquedo que eu quis muito na infância. Meu irmão e eu colecionamos, tivemos algumas figuras da linha vintage na época, porém nunca o Castelo de Grayskull. E esse foi um brinquedo que eu posso dizer com toda certeza que foi o brinquedo que eu mais desejei na vida. Não tive na linha vintage, muitos anos depois, já casado, minha esposa, Ana Lúcia, me presenteou com o Castelo Vintage que ela achou no Mercado Livre. É um xodó aqui meu que eu guardo com muito carinho. E na época dos Masters of the Universe Classics, que eu também coleciono, não tive oportunidade, eu não consegui também ter o Castelo Classics. Hoje em dia ele chega a valores astronômicos. E aí, com o advento da linha Origins, surgiu minha oportunidade de ter um Castelo de Grayskull. E aí eu faço um grande agradecimento aí novamente à minha esposa, Ana Lúcia, que me presenteou aqui com o Castelo Origins. E eu vou ter pela primeira vez na vida o prazer de abrir uma embalagem, de abrir um Castelo de Grayskull na caixa, um Castelo de Grayskull novinho, saído direto da caixa. Então, muito obrigado, meu amor, obrigado. Não tenho nem como conseguir exprimir mais ainda o quanto eu estou grato por estar tendo a oportunidade de ter esse playset aqui na coleção Origins. Mas, sem demora, vamos partir exatamente para o review aqui, vamos dar uma olhada certinho nesse tão desejado Castelo de Grayskull aí na minha vida toda, né? A primeira coisa que a gente observa é uma caixa exageradamente grande, é muito grande. Eu, quando vi fotos da internet, mesmo quando a gente vê fotos do pessoal que já tinha adquirido, não tinha noção de que ela era tão grande assim, tá? Ela tem basicamente 67 centímetros de comprimento. Nós temos aqui mais ou menos 14 centímetros de largura e 47 centímetros, quase 46,5 aqui de altura. Ou seja, é uma caixa muito grande. E como a gente é notório em toda a linha Origins, que é algo muito legal, é muito interessante, é um grande apelo nostálgico aí da Mattel, a belíssima arte que a gente não pode deixar de estar reparando aqui, é algo fenomenal. Ela é uma arte nova, mas ao mesmo tempo ela evoca as artes que a gente tinha na linha Vintage. São todas fantásticas, todas maravilhosas. A gente fica até viajando, né, observando aqui a arte que sempre nos é apresentada. E a do Castelo de Grayskull não é diferente. Hoje em dia, os personagens estão muito bem estabelecidos, diferente do que nós tínhamos na embalagem do Castelo Vintage, que eram ainda personagens em suas versões iniciais, em suas versões de, vamos assim dizer, protótipos, né? Que a gente vê o esqueleto já dentro do Castelo de Grayskull, mas do lado de fora está o He-Man,
Tem também o mentor, mas tem, por exemplo, o Homem-Fera, que está, vamos assim dizer, do lado dos guerreiros do bem. Então era algo muito primordial, ainda não se tinha a definição dos personagens. Hoje em dia isso aqui está bem diferente, hoje em dia isso aqui está bem já definido, mas por mais que haja essa nova interpretação, não tem como negar que faz uma grande alusão à arte da caixa vintage. É maravilhoso isso aqui, essa arte que foi criada aqui para a caixa, tá? Nós temos aqui na caixa também o fato de que agora nós temos uma personagem, agora nós temos um boneco que vem com o playset. Nós temos a feiticeira, a gente tem também uma belíssima arte aqui, então He-Man e esqueleto se enfrentando bem na entrada do castelo, a feiticeira descendo ali para auxiliar, e nós temos as batalhas, coisas muito interessantes aqui: Aquático contra Mentor, Mandíbula contra Tila, Homem-Fera contra Multifaces, o Stratos descendo aqui com o cetro de Avian, Zodak lá no alto de uma das torres, aqui embaixo também do lado do esqueleto enfrentando o Ariete, nós temos o Triclop contra ele, ao mesmo tempo que nós temos a Maligna invocando alguns guerreiros mortos aqui. Legal, não sei não se algum dia pode vir alguma figura dessas aqui, né? Aqui numa das laterais nós temos Fisto, que à época do lançamento ainda não estava anunciado como um personagem de uma Wave, mas a gente sabe que ele vai estar para vir aí na Wave 5 contra um monstro. Do outro lado nós temos Panther e Gato Guerreiro se enfrentando aí, bem legal também. A parte de trás nós temos aí uma imagem do playset em si, com os personagens, com as figuras de ação dos personagens, basicamente os personagens das Waves 1 e 2, que é mais ou menos a época do lançamento do Castelo de Grayskull. Assim como havia no Castelo Vintage, nós temos aqui uma imagem do playset montado com os itens que o compõem. Na versão do Castelo Vintage, essa imagem aqui era na verdade na frente, aqui jogaram para trás. Nós temos também o logo He-Man and the Masters of the Universe basicamente em toda a caixa, na frente, atrás, nas laterais, que é o logo internacional. Na América do Norte está apenas Masters of the Universe. Aqui para o mercado internacional da América Latina nós temos He-Man and the Masters of the Universe, ao mesmo tempo que temos também tanto em espanhol quanto em português, né? Castilho Grayskull e Castelo de Grayskull. A parte de cima, e nós temos alguns personagens utilizando aqui os itens que vêm, e aqui embaixo nós temos apenas uma imagem do castelo e alguns dizeres aí referentes ao próprio brinquedo em si, como questões de segurança e tudo mais. Tudo isso posto, visto essa belíssima embalagem aqui, então vamos partir agora para abrir realmente esse castelo e ver tudo isso que ele nos traz aqui. Então, bora lá! E aqui estamos nós, Castelo de Grayskull já devidamente fora da caixa e montado. Ele vem todo desmontado, basicamente são as duas partes, as duas metades abertas dentro da caixa, e todas as partes internas têm que ser montadas, os stickers colados, mas agora está tudo prontinho aqui para a gente fazer essa análise aqui de como ele é pronto, tá? A primeira coisa que a gente nota no castelo, e isso é algo que eu comentei no próprio review do He-Man, da primeira figura Origins que a gente fez, é que a sensação é de um brinquedo moderno, é de um brinquedo novo, o plástico. Ele não é mais maleável, mas é uma sensação diferente. É diferente do Castelo Vintage, por exemplo, que a gente vai fazer um comparativo daqui a pouco. Ele aparenta ser um brinquedo novo. Eu digo isso pela experiência com relação aos meus filhos, que tiveram playsets, seja de Hot Wheels, de Polly, de Fisher-Price, né? Então a sensação é a mesma destes playsets modernos, a sensação do plástico. Mas fora isso, a alusão que a gente tem aqui é exatamente do brinquedo vintage, tá? Outra coisa que a gente nota, à primeira vista, ao bater o olho no Castelo de Grayskull, novo agora no Origins, é que ele é muito mais arquitetônico, ele é muito mais simétrico
do que o Vintage. O Vintage era um pouco mais orgânico, um pouco mais disforme, essa caveira aqui na frente era diferente, né? Não que seja ruim este aqui, muito pelo contrário, ele na verdade ele bebe muito da fonte do Castello Classics, como por exemplo o fato de ter esse assoalho aqui embaixo, a porta, né, a ponte levadiça que agora é no tom marrom, os tons metálicos pintados, esse tom de verde aqui, metálico aqui também na porta, bem legal. Nós temos aqui também do lado esses feixes para poder travar mesmo aqui quando você vai decidir abrir ou fechar o seu castelo. Ele tem essa alça aqui atrás para você poder carregá-la, assim como era o Castello Vintage. E uma outra coisa legal, assim como a porta, nós temos aqui também o detalhamento dessa parte de telhado aqui, né? Agora está pintado, que coisa que a gente não notava no Castello Vintage. Outra coisa comparado com o Vintage, ele é muito mais claro. Ele é de um tom verde, mas um verde mais claro, tem uns tons de verde limão aqui. A parte mais escurecida é apenas nas órbitas dos olhos e aqui do nariz da caveira. O restante não é tão escuro. O Vintage a gente tinha até uns detalhamentos em preto, tanto na parte de trás quanto na frente, aqui embaixo e tal. Parecia um castelo mais velho. Esse parece um castelo um pouco mais novo, né? Não é tão antigo quanto o Vintage aparentava, né? A gente nota aqui também na torre, nós temos o detalhamento aqui das pedras aqui no Castelo Vintage, apesar de ser modelado, né, de ser esculpido, ele era meio retinho aqui, e algumas outras particularidades também. Tanto que eu estranhei quando eu abri, eu notei, caramba, parece que ele tá... Será que veio com defeito meu plástico, né? Ele tem uns brilhinhos, umas manchinhas brancas claras aqui, sei lá, se é para dar uma alusão como se fossem uns brilhos mágicos, alguma coisa assim. Enfim, ele é muito bonito, ele é muito legal, tem vários itens novos que adicionaram boas coisas aqui à escultura em si do castelo, tá? Ele é, em termos de tamanho, igual praticamente ao Castelo Vintage. Se a gente for medir a altura dele aqui, nós temos mais ou menos coisa de uns 48 centímetros mais ou menos de altura. Nós temos aqui mais ou menos 32 centímetros de largura, e aqui quando a gente mede a sua espessura aqui, nós temos mais ou menos uns 22 centímetros. Basicamente, ele pega as mesmas dimensões do Castelo Vintage. Faz sentido porque as figuras da linha Origins são da mesma escala que as figuras da linha Vintage. Então vamos dar uma olhada aqui dentro do castelo. Castelo aberto, a gente pode notar tudo que a gente tem aqui no playset. Coisas muito interessantes, ela segue basicamente o que a gente tinha no Castelo Vintage também, faz sentido, porém alguns aprimoramentos. Uma coisa muito legal aqui que a gente tem são os assoalhos. Agora eles estão esculpidos como madeira, você tem como se fossem até os pregos que estão aqui colocados, isso é bem legal. No Castelo Vintage era apenas um piso vermelho. Nós temos aqui também, no próprio piso do castelo, nós temos a escultura como se fossem placas do piso, também da mesma forma. Nós temos aqui agora o que antes eram stickers, o que antes eram adesivos, na verdade era um papelão. Esse computador aqui e o computador, esse pequeno computadorzinho aqui também na sala do trono. A gente tem como adesivo apenas no computador aqui esse planeta. Nós temos alguns adesivos também da mesma forma, a gente tem aqui no alçapão, no trono, a própria bandeira que a gente pode virar. Agora ela é um sticker colado em uma bandeira, você pode virar se você quer que quem esteja dominando o castelo, se forem os guerreiros do mal ou se forem os guerreiros do bem, você vira a bandeira. Agora aqui a torreta, a torre onde tinha o canhão laser aqui, ela ficou bem maior, ela ficou agora comprida, o que permite que um personagem fique totalmente em pé aqui no castelo. E agora o próprio plug em que elas estão presas, ele é bem maior,
o que permite, inclusive, uma maleabilidade, você poder virar esse canhão que antes não era possível no Castelo Vintage, que ela era presa por duas linguetas, né? Uma outra coisa interessante que a gente nota, que o castelo ganhou mais este andarzinho aqui, que na verdade fica bem interessante, porque quando você fecha, agora as duas torres estão completamente fechadas, está tudo tapado quando você fecha o castelo. Uma grande adição, bem interessante, beber um pouquinho da fonte do Castelo Classics também. Outra coisa interessante agora é a escada, ela é bem maior do que a anterior, a Vintage era branquinha, mais fininha, e você pode colocá-la tanto aqui embaixo, como tem os espaços para ser colocada a escada, como aqui para subir para esse andar, e isso é bem interessante. No próprio assoalho você tem o espacinho para você encaixar assim aqui, como na própria torre. O elevador ele é laranja, como era o Vintage. Basicamente a mesma escultura, pouquíssimas diferenças. Aqui nós temos a pequena águia, o mecanismo é igual, você simplesmente puxa a águiazinha para o elevador subir e você pode prendê-lo aqui também, aqui embaixo no assoalho. Eu achei um pouquinho a corda, um pouquinho longa, né? Seria interessante se ela fosse exatamente, mas tá legal, é bem interessante. E ele, quando ele sobe, ele tem um certo clique, ele dá um apertãozinho e fica preso o elevador. Basicamente só apertar aqui e ele desce. O mecanismo do alçapão é idêntico ao do Vintage, você simplesmente vira o trono para ele cair, porém ele é melhor, ele está melhorado. Aqui embaixo o mecanismo ele foi bem aprimorado, está bem melhor do que era no Vintage. Agora é um mecanismo bem mais preciso e mais durável, acredito eu também. Quanto aos acessórios, uma coisa que vale citar aqui, nós temos esse pequeno javali, esse punho aqui que dizia-se que era para treino, né? Para os guerreiros ficarem batendo aqui, treinando. Dessa vez ele é todo 3D, nós temos uma cabeça de javali plana, né? E nenhum punho plano como era no Vintage. Os pés continuam laranja, ele bebe bastante da fonte do Vintage. A Weapons Rack, ela tá bem menor, ela agora é marrom, não é laranja como era antiga, bem menos armas, né? A gente tem basicamente só uma maça, uma alabarda, uma espada e um canhão laser, tá? Ela tá bem menorzinha, mas legal o fato de ter colocado no tom de madeira agora, a original era laranja. Vou fazer um comparativo aqui, vou mostrar para vocês como era. A minha está customizada, né? Que eu fiz uma customização aí no meu para parecer com a do Classics, tá? Uma grande adição é essa outra apoiozinho de armas aqui. A gente nota que havia um sticker no Castelo Vintage que tinha lá um escudo e 2 machados, né? Talvez esse aqui venha em substituição, ele serve para colocar a arminha, você simplesmente coloca aqui, você pode colocar as armas dos guerreiros que estiverem no castelo. Outra coisa interessante, nós temos aqui o que antes eram também stickers, eram os adesivos que ficavam aqui. Na verdade, no Castelo Vintage nós tínhamos basicamente um aqui logo acima do trono. Agora nós temos 2 e agora são de tecido, o que vai garantir uma maior durabilidade aí para essas bandeiras, para essas flâmulas, né, que antes eram de papel, agora vai garantir uma sobrevida bem maior aqui para essa decoração. Uma coisa que a gente nota de ausência, se vocês lembram-se bem do Castelo Vintage, não há aquela roupa de astronauta, aquela armadura que havia aqui. No Castelo Vintage era um cartão, no Castelo Classics era uma peça de plástico parecida com esses computadores que você acoplava aqui. Hoje em dia a gente sabe que vai ser um exclusivo da PowerCon de 2021. Um dos itens exclusivos vai ser exatamente um kit para ser colocado nesse castelo, em que você tem agora a armadura para ser colocada aqui, tanto que tem um pluguezinho aqui para o pé, provavelmente para prendê-la, e vai ser, infelizmente, item exclusivo de convenção, mas agora vai ser uma figura de ação totalmente nova essa armadura. Isso é bem legal. A única coisa que vai ser difícil garimpá-la, né? Outra coisa que também vem nesse pack aí, nesse
exclusivo da PowerCon, vai ser algo para você anexar aqui no calabouço, como se fosse um monstro saindo aqui. Uma outra coisa também que vai vir nesse pack é o espírito de Grayskull, que você vai poder prender aqui em uma das torres para fazer alusão às primeiras mini comics desenhadas pelo Alfredo Alcala, em que o espírito de Grayskull, isso muito antes de haver a figura do rei Grayskull e tudo mais, o espírito de Grayskull era assim, normalmente representado por uma caveira esvoaçante, né, como se fosse uma fumaça, como um fantasma que habitava dentro do castelo de Grayskull. Falando no espírito de Grayskull, no canon original, nas primeiras historinhas, se vocês bem se lembram, ou então não conheciam, vão poder conhecer agora, um dos motes principais era que o castelo de Grayskull era inacessível a qualquer um. Apenas poderia entrar no castelo quem tivesse as duas metades da espada do poder. O esqueleto tinha uma metade e o He-Man tinha outra. E o esqueleto e o He-Man estavam sempre se digladiando para o He-Man para tentar impedi-lo de entrar, o esqueleto tentando acessar os segredos do castelo. Isso era uma action feature do castelo Vintage, né, que você colocava aqui na fechadura do castelo de Grayskull para você poder abrir a ponte levadiça. A ponte levadiça, naquela ocasião, era simplesmente um mecanismo de você puxar, colocar a espada e puxar para o lado, a porta se abria. Porém, era facilmente aberta com qualquer coisa e até por dentro aqui havia uma fechadurinha que você puxava lá e a porta abria. No castelo Origins, o princípio é o mesmo, porém o mecanismo é um pouquinho diferente. Você tem a opção de colocar aqui a espada, estou aqui com a Power Sword do He-Man, você coloca e realmente puxa para o lado. Quando você o faz, a porta do castelo se abre e você consegue, vamos dizer assim, acessar os segredos de Grayskull, né? Porém, se você fechar, ela dá um clique, ela não abre. E mesmo que você tente abrir aqui por dentro, ela não tem a fechadura lingueta aqui que havia no castelo Vintage para você tentar abrir. Só abre com a espadinha mesmo ou qualquer outra coisa, na verdade, que você colocar aqui na fechadura para abrir a ponte levadiça. Quando a gente abre, a gente nota bem legal aqui uma escultura muito bem detalhada dos dentes da ponte levadiça. Isso é bem legal, foi um zelo aí, um cuidado muito bem interessante da Mattel. Uma coisa que a gente tem que notar é se os personagens são capazes de entrar. Se a gente colocar aqui o He-Man, ele entra perfeitamente pela ponte levadiça, a escala é perfeita aí para uma figura regular Origins poder entrar. Se vocês porventura se perguntarem, então, obviamente, He-Man sobre o gato guerreiro é impossível de entrar muito mais alto. Nem o próprio gato guerreiro inteiro, sem o He-Man, ele é capaz de entrar por conta da sua cela, atrapalha um pouco aqui. Se tiver sem a cela, ele consegue, mas a cela atrapalha um pouco a sua entrada dentro do castelo. E aqui está, pessoal, para efeito de comparação, como a gente sempre gosta de fazer nos nossos vídeos, o castelo Origins ao lado do seu irmão mais velho, o castelo Vintage. A gente nota as semelhanças e as muitas diferenças que ambos possuem. Não ligue para essa porta aqui, também sendo marrom e com detalhes metálicos, porque esse aqui fui eu que customizei. A porta original é verde. Eu quis deixar aqui para dar um tom mais realista, da mesma forma que eu também pintei o parapeito de madeira aqui e tal. Quis dar uma customizada no meu castelo. Mas excluindo-se isso, a gente pode notar as semelhanças que ambos possuem, o rosto de caveira e tudo mais, porém a gente nota o quanto o castelo Vintage ele era mais escuro e também até, vamos assim dizer, mais assustador, né? A gente vê aqui as feições, ele é mais, como eu falei, ele é mais orgânico, ele é meio disforme, ele não é tão simétrico como o Origins, ele é bem mais monstruoso, vamos assim dizer. Faz sentido se a gente lembrar que quando esse conceito aqui foi criado, quando esse castelo foi esculpido pela primeira vez, Eternia e todo o mito do He-Man e todo o que havia
sido criado originalmente pela Mattel, era uma Eternia muito mais assustadora, era uma Eternia que não havia Príncipe-Adam, não havia reina, não havia nada daquilo lá, não havia Rei Randor, não existia aquilo. O He-Man era um bárbaro que saiu da selva para lutar contra o mal. O planeta era um planeta muito inóspito, como eu sempre falo, bebia muito da fonte do Frazetta, bebia muito da fonte do próprio Conan, e esse planeta inóspito, esse planeta assustador fazia todo sentido com um castelo de Grayskull assustador, como esse aqui também era o do Castelo Vintage. Mas nem por isso tira o mérito desse Castelo Origins, que também está muito bonito. A gente nota os mesmos tons de verde-limão aqui, que nesse aqui e nesse aqui. Lógico, esse aqui com uma tendência muito mais clara. Esse aqui é um ícone, né? É um ícone, como eu falei no começo do vídeo. Dentre todos os playsets, o Castelo de Grayskull é um dos mais icônicos aí na história dos brinquedos. Obviamente, nosso review não estaria completo se não citássemos um dos itens mais importantes que vem no castelo, que é uma figura, é a figura da feiticeira em sua versão Temple of Darkness. Tem esse nome em razão de uma antiga mini-comic que vinha na linha Vintage, tá? Em que a feiticeira é apresentada com essa vestimenta toda branca, diferente do que a maioria das pessoas conhece ou se lembra por conta do desenho da Filmation, aquele padrão branco, laranja e azul. É uma versão muito bonita, eu achei a figura extremamente bem detalhada em termos de escultura do rosto e da pintura também. Muito impressionante a maneira como pintaram as suas feições, os olhos, muito bem feito mesmo. A gente nota aqui esse capuz do Falcão, né, de Zoar, lembra muito a figura vintage realmente, tá? E essas asas translúcidas também são um toque a mais, muito bonito mesmo. Ficou uma figura da feiticeira muito bonita. No restante é uma figura feminina padrão da linha, né, em que temos basicamente as articulações. Nós temos aqui do pescoço até essa parte aqui que é bem flexível, não atrapalha muito a movimentação da cabeça, um pouco para subir, né? Não deixa subir muito, ela consegue descer, ela tem movimento de rotação total aqui no braço, também tem articulação simples aqui no cotovelo e articulação aqui na mão, pode descer, pode subir, gira 360 graus também. Articulação na cintura, articulação aqui no quadril, também como a gente sempre mostra, esse tipo de articulação nova, que são plugs ali, né, ball joints ali. A articulação muito estranha que é das figuras Origins, especialmente nas femininas, fica mais evidente ainda essa articulação do joelho, fica muito estranho quando a gente observa assim, né? Realmente na linha Origins essa articulação das figuras, especialmente nas femininas, me incomoda bastante. Nós temos articulação aqui na altura da bota, na canela, aqui também no pé, para cima, para baixo, e temos até um pequeno joguinho aqui que permite parar nas diversas posições. Eu achei as articulações dela muitíssimo rígidas, bem fortes, tanto é que não sei se ela é desmontável como as demais figuras, né? Inclusive as femininas, a Tila, a Maligna, a She-Ra, mas eu não consegui aqui, decidi não forçar muito, fiquei com medo de quebrar. Não sei se ela chega a ser desmontável como as demais, tá? Se vocês souberem, comentem aí, deixem um comentário aí, expliquem aí se vocês conseguiram desmontar essa feiticeira aqui. Eu não arrisquei, tá? Ela vem com um báculo como único acessório, aquele seu báculo é extremamente parecido com o da figura vintage também, todo branquinho, tem um detalhamento aqui bem de leve na escultura aqui, mas nada muito evidente. Simplesmente plástico branco, muito bonitinho aqui, perfeito para ser colocado. E como vocês viram no começo, dá para ser colocado agora nas duas mãos dela, né? Permite a rotação das mãos e ela consegue segurar seu báculo com ambas as mãos ou da forma que você preferir expô-la, né? Eu achei muito legal, uma grande adição. Eu achei interessante até o fato da Mattel usar a feiticeira Temple of Darkness, a feiticeira toda branca aqui no castelo como item, ao invés da feiticeira original. Teve gente que reclamou, mas eu entendo, porque provavelmente já com a escultura toda pronta,
vai sair na linha regular a feiticeira com as cores regulares, né? Com a cor o branco, o laranja e o azul. E aí, para não forçar exatamente quem quer ter a feiticeira e não deseja ter o castelo, não pode ter o castelo, né? Simplesmente você coloca uma feiticeira variante no castelo, ou seja, apenas aqueles que adquirirem o castelo vão tê-la, mas não necessariamente vai ser obrigado. Se alguém quer ter a feiticeira regular, das cores regulares, vai poder adquiri-la futuramente aí na linha regular. Eu não duvido de que isso vá acontecer, a Mattel é especialista em repaints, então é só aguardar aí que muito em breve provavelmente a feiticeira vai estar na linha regular. E se vocês estão se perguntando se ela é capaz de sentar-se no trono do castelo de Grayskull, infelizmente não. Essas asas translúcidas dela aqui atrapalham um bocado, ela não consegue, evidentemente, você consegue colocá-la, mas ela não fica totalmente sentada certinho ali no trono do castelo, né? Mais uma vez, a feiticeira não consegue em uma linha de figuras, né? Na linha Classics ela já tinha dificuldade, na linha Vintage também, aqui repetiu-se a história. Então é isso, pessoal, este foi o nosso pequeno review, uma breve olhadela aqui no Castelo de Grayskull Origins, apenas para a gente ter uma noção, ter uma ideia do que é esse playset aqui, se você tiver em dúvida se vai adquiri-lo ou não. Eu particularmente, eu também estava em dúvida, eu estava meio reticente, não sabia se ia comprar ou não. A própria linha Origins eu comecei de forma meio descompromissada, porque eu sou muito fã de Mestres do Universo, mas a coleção que eu já vinha seguindo era Classics, mas aí essa linha Origins aí me fisgou. E aí com o maravilhoso presente aí da minha esposa Ana Lúcia, a qual eu agradeço novamente aí, agora a gente pôde adicionar à coleção aqui esse Castelo de Grayskull Origins. É um brinquedo extremamente divertido, é muito bonito, eu não tenho o que falar, eu gosto demais, né? Eu adorei esse Castelo de Grayskull aqui, vai figurar muito, vai ficar exposto muito bonito ali na nossa coleção de Motu Origins. E é como eu sempre falo, uma coleção de Mestres do Universo não está efetivamente completa se não tiver um Castelo de Grayskull, que é o mote principal no qual gira todo aquele universo. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, agradeço a quem pôde nos assistir até neste momento do vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se para acompanhar os nossos reviews, os nossos vídeos, tenho certeza que vai encontrar muita coisa aí que você vai curtir e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!